queridos alunos, como que vocês estão? Hoje é quarta-feira, dia 7 de outubro, e nossa aulinha de hoje vai ser de português, uma interpretação de texto. Então vocês já peguem um caderninho, façam um cabeçalho com a data de hoje, nome bem direitinho, tudo organizado, tá certo? Hoje nós vamos ler um texto e nós vamos aprender sobre um texto que tem rima. E a gente vai entender um pouco sobre o que é uma rima, tá certo? Então, primeiro vamos ler o texto. Essa atividade eu mando para vocês, tá certo? A foto? Não se preocupe. Então, vamos lá. Rita Magrela. Esta é a história de uma menina. Vou contar como ela era. Seu nome era Rita Magrela. Além de ser gritadeira, Rita era muito tagarela. A tal Rita Magricela tem o nariz arrebitado, sardas para todo lado e o cabelo espetado. Amarrado com uma fita amarela, esta Rita Magricela, a tal cara magrela, tem uma mania esquisita, vive fazendo birra. Se Rita quer mais geleia e a mãe lhe diz não, pronto, já abre aquele bocão. Então percebam que o texto ele tem uma sonoridade diferente, tá? Por quê? Porque normalmente algumas palavras no final elas têm o mesmo som. Por exemplo, esta é a história de uma menina, termina com A. Vou contar como ela era. Seu nome era Rita Magrela. Veja que todas terminam com a letra A. Ou seja, tem o mesmo som. E isso dá uma sonoridade diferente ao texto. Por exemplo, aqui nós temos: tem o nariz arrebitado, terminou com O. Sardas para todo lado, também com O. E o cabelo espetado. Então, veja, essas três palavras, as três frases terminam com o mesmo som, que é o som de O. Ou seja, palavras terminadas com a mesma letra, certo? E é assim que a rima se forma. Quando você vai terminando as frases com a mesma letra, e aí vai ter o mesmo som. Aqui do mesmo jeito, ó. Além de ser gritadeira, letra A. Rita era muito tagarela. A tal Rita magricela. Então veja que todas as palavras terminam com A. No final diz assim, ó: tem uma mania esquisita, vive fazendo birra. Aqui ficou só essa frase, se Rita quer mais geleia e a mãe lhe diz não, pronto, já abre aquele bocão. Então, terminou com não e depois com bocão. Então, todas duas terminam no ão, certo? E isso também dá entonação de rima, entenderam? Então, a rima é quando uma palavra de uma frase terminada rima com a de baixo, tem o mesmo som, certo? Então, vai ter isso na atividade de vocês. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que o nome Rita inicia-se com a letra maiúscula. Por que inicia com a letra maiúscula? Vocês lembram? Porque Rita é um nome próprio, é um nome de pessoa. Todos os nomes próprios de pessoas, lugares, países, iniciam-se com a letra maiúscula, tá certo? E as outras palavras iniciam-se com a letra minúscula, exceto quando se inicia uma frase. Veja que quando se inicia a frase, nós utilizamos letras maiúsculas. E quando é um nome próprio, pode estar em qualquer lugar da frase. Pode ver que esta Rita, veja, esta começa com letra maiúscula porque é início de frase, e Rita está no meio da frase, mas é um nome próprio, tá certo? Então, ela se inicia com a letra maiúscula porque é um nome próprio, ok? E aqui, esse assunto é para o terceiro e quarto ano agora, que seria os adjetivos. Lembra que a gente estudou sobre adjetivos? Então, veja que normalmente quando a gente fala, se o seu nome era Rita Magrela, Magrela é um adjetivo dado a Rita, uma característica ela, certo? Além de ser gritadeira, ou seja, gritadeira também é um adjetivo, o texto inteiro, ele remete a características de Rita, tá certo? Algumas não tão legais, sim, certo? Mas aqui é um texto ilustrativo sobre a rima. Então, tem o nariz arrebitado. Então, nariz é uma parte do corpo, arrebitado é um adjetivo, certo? O cabelo é uma parte do corpo, espetado. Então, o cabelo dela é espetado é um adjetivo, certo? Rita Magricela. Então, esse é um adjetivo dado a quem? A Rita, tá certo? Então, essas aqui são questões para o terceiro e quarto ano. Essa aqui é a atividade de vocês e eu vou acrescentar uma ou outra questão separada, uma para o segundo ano, do assunto do segundo ano, e outra para o terceiro ano, tá certo? Então, vamos lá.
Atividade de português. Como era Rita? Então, busquem no texto características de Rita, tá certo? Questão 2. Qual a mania esquisita de Rita? Qual era a mania esquisita dela? 3. Retire do texto 2 palavras que rimam. Lembra que eu falei pra vocês? As palavras que têm rima, elas terminam com a mesma letrinha, com o mesmo som. Se termina em A, a segunda tem que terminar em A. Se termina em ão, tem que terminar em ão a outra, certo? Por que o nome de Rita se inicia com a letra maiúscula? A gente acabou de falar. E aí, nas próximas questões que eu colocar, eu mando pra vocês a foto, tá certo? Referente a cada turma, tá bom? Porque aí são assuntos diferentes. Então, só reforçando, releiam esse texto, escrevam no caderno, releiam o texto mais de uma vez, porque quando a gente lê 1, 2, 3 vezes, a gente consegue entender melhor as informações do texto, tá bom? Se ficou com alguma dúvida, volta esse vídeo aqui para vocês entenderem o que é rima, certo? Tudo que foi falado aqui que é muito importante. Mas se ainda restarem alguma dúvida, pode falar comigo no WhatsApp. Então, a aulinha de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido. E um beijo. Até amanhã. Tchau.